Ser solteiro não é desculpa para ser desorganizado. No vídeo de hoje eu quero conversar com você que é solteiro e mora sozinho ou sente que a vida está uma bagunça. Alguns dias atrás eu passei na casa de um conhecido meu. Ele me convidou, para me passar lá que eu precisava pegar algo que ele tinha me dado. E ao chegar perto da casa dele, ele me falou o seguinte: olha, não repare, lá em casa está uma bagunça. Eu sou solteiro, sabe? Moro sozinho. E, enfim, lá em casa tá uma bagunça. E ao sair de lá, eu comecei a refletir sobre isso. E é por esse motivo que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você. Eu acredito que é de suma importância a gente poder compartilhar as experiências, ah, as mudanças que acontecem na nossa vida com outras pessoas para que isso possa contribuir em algo na vida de alguém. Então, como eu estava falando anteriormente, me veio à memória quando eu morava com um amigo meu. Nós compartilhávamos o mesmo ambiente e ele pagava uma faxineira para fazer faxina lá, acho que era em 15 dias, se eu não me engano, ou uma vez por semana. E certa vez tinha uma pessoa lá, ele estava conversando e essa pessoa falou assim: nossa, fulano de tal está precisando de uma esposa. Eu ouvindo aquilo, eu respondi: espera aí, ele está precisando de uma esposa ou de uma empregada? Porque há uma grande diferença. Porque se for para organizar somente a bagunça dele, não faz sentido. O mais sentido é ele contratar, como ele tem feito, contratar uma faxineira, uma empregada para poder organizar. Isso é muito comum, é um ditado muito comum que quando eu me mudei para morar a primeira vez, eu recebi um amigo meu lá em casa e ele falou assim: cara, mesmo que você não tenha muita coisa, mas você é muito organizado. Fulano de tal é solteiro também, mas o cara vive numa bagunça. E logo aquilo me chamou a atenção. Eu falei assim, caraca, isso é tão comum assim? Principalmente por homens também. O homem tem essa fama de muitas das vezes ser desorganizado, deixar as coisas jogadas, tira o sapato, joga o sapato jogado no meio da casa, toalha em cima, mija no vaso. Eu vejo que essas reclamações é bem frequente com relação aos homens. Eu também já vivi assim, eu também já fui muito desorganizado. Quando uma pessoa é desorganizada, isso diz muito, querendo ou não, a forma como ela foi educada no lar, como ela foi treinada quando era criança. E eu lembro que quando eu saí do meu estado, de morar com a minha mãe, eu fui morar com a minha irmã, fui para outro estado, o estado que eu estou atual. Quando eu cheguei para morar com a minha irmã, eu me deparei com um novo cenário. A minha irmã é extremamente organizada, sabe? Na época, além de ser organizada, ela era extremamente, sabe, obcecada por organização. Quando eu me deparei com aquilo, eu falei assim, cara, será que eu vou aguentar? Antes eu não sabia nem cuidar de mim mesmo, eu era totalmente desleixado. E ela passou a me ensinar muito a ser organizado. E hoje eu vejo que eu sou muito grato a ela. Das vezes ela me dava cada bronca. Aconteceu algo que não vem ao caso aqui eu compartilhar com vocês. Então, a morar com ela, eu aprendi a ser mais organizado, vamos se dizer. Às vezes eu pensava assim, falar assim, cara, quando eu casar, eu vou ser mais organizado. E isso é uma tremenda de uma ilusão. Porque futuramente, se você não é organizado quando é solteiro, como é que você vai ser organizado quando você estiver compartilhando o ambiente com outra pessoa? Se a outra pessoa não for organizada, vai virar tudo uma bagunça. Então só junta a sua bagunça com a bagunça do outro e vira aquela bola de neve. E sabe o que eu descobri hoje morando sozinho, eu sou solteiro? É que a organização, ser organizado, não começa quando você casa, tem filhos, constrói uma família, mas sim quando você decide crescer. Sabendo disso, eu comecei a buscar conhecimento
sobre esse assunto, sobre como ser mais organizado. E tem até um livro que ele é best-seller, ele é bem famoso, que é Arrume a Sua Cama. Até acho que o nome do autor é americano, ele serviu a Marinha, acho que, se eu não me engano é William. Vou colocar o livro aqui. E ele diz em certa parte do livro que a gente deve arrumar a sua cama. Se você não arruma a sua cama, como é que você vai estar preparado para combater outras coisas maiores? E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, eu preciso começar pelas coisas pequenas. A organização não precisa começar por algo mirabolante. Tem pessoas que pensam que ser organizado é você ser cético, é você ser extremamente, sabe, obcecado, radical, ter tudo milimetricamente nos lugares. Não, isso não é ser organizado. Ser organizado é você manter as coisas nos lugares, não ser bagunçado. Chegou do trabalho, tira o tênis, coloca o tênis na sapateira, no canto, no local. Comeu, não deixa os pratos em cima da mesa, coloca o prato em cima na pia ou lava. Isso são coisas tão simples, cara. Que é organização. Isso é organização. Isso faz uma grande diferença na sua vida. No ambiente onde você está, com as pessoas que você convive, até na sua vida profissional. A desorganização não é falta de tempo, mas sim falta de prioridade. Ah, mas Jardel, eu chego do trabalho, eu tô cansado, sabe? Me dá preguiça. É muito difícil. Obviamente que é difícil, é cansativo, é chato. Quando você chega na sua casa, você tem que organizar, arrumar e tal. Mas isso não é desculpa. Arruma, cria um tempo. Tem até uma frase que eu ouvi uma vez que pode até contribuir para esse vídeo. É o seguinte: quem não cria tempo para cuidar da saúde, provavelmente criará tempo para cuidar de doença. Então, cara, se você não cuida da sua casa, se você não é uma pessoa organizada, se você não cria tempo para organizar a sua casa, provavelmente você vai ter que arrumar tempo de qualquer jeito, porque dificilmente você vai sobreviver no meio da bagunça. Não é possível. Você vai ficar mais estressado, porque isso é provado cientificamente, se você for estudar sobre performance, né? Você vê que é comprovado quando uma pessoa está em meio à desorganização, a energia dela fica para baixo. A pessoa fica sem energia. Se nós formos ver pelo âmbito espiritual, isso é verdade. Não sei, talvez você não possa acreditar. Quando um ambiente existe muita bagunça, existem seres espirituais que eles se apropriam daquele lugar. Eles tomam aquele lugar. Existem demônios, talvez você não conheça, mas existem entidades que elas se apropriam daquele lugar, elas gostam de bagunça. E o ambiente se torna pesado, cansativo. Eu não sei se você já teve essa experiência, se você é uma pessoa, existem pessoas que têm um senso, têm uma sensibilidade muito maior para o reino espiritual, para o mundo espiritual. Quando você chega em certo lugar que tem um nível de bagunça, desorganização muito grande, aquele lugar é pesado, parece que ele suga a sua energia. Isso é verdade, isso é fato. Talvez você não acredite, mas a organização não é só algo fútil, sabe? Algo superficial, mas é algo que é real. O ser humano tem que ser organizado. O ser humano tem que ser limpo. Então, se você tem essa mentalidade, você que é solteiro, e acha que, ah, não, eu só vou ser organizado quando eu casar, quando eu tiver uma família, você está se auto-enganando. Quando o seu ambiente está bagunçado, a sua mente fica uma bagunça. E a bagunça ela gera ansiedade, depressão, até falta de propósito. Isso é muito sério. Lembro-me que certa vez eu ouvi algo que eu tomei, peguei como aprendizado e gravei na minha mente, que dizia o seguinte: se você não cuida de um pequeno barraco que Deus coloca nas suas mãos, algo pequeno que Deus coloca nas suas mãos,
Imagine se ele te dá coisas grandes. Isso é muito real, isso é fato. Levando para o lado financeiro, não sei se você já viu quando uma pessoa é desorganizada financeiramente, a pessoa não tem educação financeira, você vê que independente da quantidade de dinheiro que a pessoa recebe, ela gasta tudo. Você já viu vários relatos de pessoas, não sei se você já ouviu, mas existe vários relatos de pessoas que ganharam na Mega Sena e gastaram tudo. Outros gastaram com bebida, com farra, enfim. É porque as pessoas elas não têm, não estão acostumadas, não sabem lidar, não cuidam das pequenas coisas. Às vezes do pequeno salário que ela ganha, de poucas moedas que ela tem. Então, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês aqui algumas ações que podem te ajudar a sair desses hábitos de ser uma pessoa extremamente bagunçada, desorganizada. A primeira ação que me ajudou muito a ser uma pessoa mais organizada, que obviamente eu aprendi, como eu falei anteriormente, com a minha irmã, mas que futuramente quando eu fui morar sozinho, fui aplicando mais, foi começar pelas pequenas coisas. Sim, isso é de extrema importância. Começa a não deixar a toalha, por exemplo, molhada em cima da cama. Tirou a roupa do varal, dobra a roupa. Ah, mas eu não tenho tempo. Deixa a roupa separada no local para você depois, quando tiver de folga, mais ou menos, separa uma vez na semana, dobra aquela roupa. Ou contrate alguém para dobrar suas roupas e passar. Enfim, não deixe a cueca no banheiro quando vai tomar banho. Tem gente que tem esse hábito. Deixar a cueca no banheiro, a mulher também deixa a calcinha no banheiro. E isso é totalmente muito perigoso. Isso é muito perigoso quando você deixa principalmente algo que vai diretamente com sua genitália. Isso pode te levar a ter alguma doença. Então começa pelas essas pequenas coisas. Lava, terminou de comer, lava a louça. Levantou da cama, claro, obviamente que você não vai lavar a louça toda vez quando come, porque às vezes pode se tornar muito cansativo. Mas não deixa entulhar muitas coisas. Isso é uma dica muito importante que eu faço aqui em casa. É algo muito importante. Eu não deixo acumular muitas coisas. Às vezes eu organizo a casa, faço uma faxina geral, depois eu só vou mantendo. Acredito que tem até vídeo aqui no meu canal, nos shorts. Se você for ver, eu já postei alguns vídeos de eu organizando aqui em casa. Então depois você só vai mantendo. Você não precisa esperar virar uma bagunça para poder organizar. Não, vai só mantendo as coisas. Você vai ver que isso aqui, aquilo vai virar hábito. Você não vai ficar mais com aquele peso de, ah, não, sabe, eu preciso organizar minha casa, está uma bagunça. Você não sente mais esse peso. Porque você olha e fala assim, caraca, é só isso que eu tenho que fazer, porque quanto maior a bagunça, você olha para aquilo e você fala, nossa, deu até uma preguiça. Então pega isso que eu tô falando aqui no vídeo, que vai mudar muito a sua vida. Um forte abraço, obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que eu tenha contribuído para a sua vida compartilhando um pouco da minha experiência e dos meus aprendizados da minha jornada. Se você gostou desse vídeo, pode enviar para alguém que precisa evoluir e crescer na vida. Tamo junto.